programa New Start que ele está pedindo para apresentar, eu acho que não vai apresentar agora, né? Ao contrariar o chefe, não é tão bom. Apresenta, vou apresentar só porque minha mulher falou para apresentar. É bom falar assim, senhora, para a mulher, para ter a paz em casa, né? Bom, programa New Start é um programa de experimentar e vivenciar todos os fatores que influenciam para manter um bom funcionamento de células. Por exemplo, célula que existe em nós precisa de nutrientes. Então vamos entender como esses nutrientes funcionam ao nível de nossas células. Células precisam de água? Precisam. Precisam de raio solar? Precisam. Precisam de descanso? Precisam. Precisam de oxigênio, ar? Precisam. Será que células precisam de uma atividade física? Atividade mental? Precisam. Então, são 8 fatores ou 8 regras que influenciam um bom funcionamento de células. Então, nós vamos vivenciar isto durante 8 dias, no caso desse programa que ele referiu, em outubro, 12 a 19 de outubro. Isso vai ser em Anápolis. Bom, gostaria de convidar vocês, aqueles que sentem necessidade, quando você coloca suas células para que tenha todas essas condições adequadas para funcionarem, você vai experimentar algo incrível. Qualquer doença que seja ao nível de célula, porque toda doença que existe hoje no mundo é ao nível de células. Estas células experimentam um bom funcionamento, isto é, a cura. Então, aqueles que quiserem experimentar a cura e conhecerem alguém que precisa dessa cura, seus amigos, familiares, então podem convidar e entrar em contato através do nosso site e, posteriormente, o Dr. Paulo Moura, que está organizando isto mais uma vez, pela segunda vez, então também pode contactar com o Dr. Paulo Moura e também o Dr. Valdir. Creio que nós teremos um bom momento para experimentar tudo de bom que nosso Criador providenciou para nós. Então vamos entrar no tema de hoje sobre a criação e a cura de todas as doenças. Por que eu trago esse assunto de criação? É porque nós estamos vivendo num mundo com conceito evolução. Infelizmente, esse conceito de evolução, depois que Charles Darwin editou seu livro A Origem das Espécies, começou a dominar a mente e filosofia do mundo inteiro. Qualquer livro de biologia hoje lida com o conceito evolucionista, muito mais nesse conceito do que conceito criacionista. O conceito criacionista está sendo apresentado ao mundo muito recentemente, mas oficialmente está sendo rejeitado esse conceito. Vocês devem ter acompanhado esse julgamento de corte superior dos Estados Unidos, quando biólogos, cientistas que entendiam que tem que ter algo mais do que meramente casualidade. Por quê?
ao estudar a ciência biológica aquela ciência mais avançada hoje, epigenética, lembra? Olha a maioria com Alzheimer. Foi falado isso ontem, não foi? Bom, já que é Alzheimer, vamos curar. Eu gosto de apresentar a cura. Vamos curar então Alzheimer. Nós falamos ontem sobre a ciência epigenética, inclusive mostrei o sapo congelado, mostrei aquele vídeo que as bolinhas vêm para tocar um segmento de cromossomo. Bom, os que vieram pela primeira vez estão boiando, né? Mas é calma que vocês vão entender. Aqui, esta capa da revista Time está mostrando o seguinte. Essa capa é de data 18 de janeiro de 2010. Veja aqui. Porque seu DNA não é o seu destino. Hoje, no conceito evolucionista, uma vez que você herda alguma carga genética para tal doença, você inevitavelmente vai ter essa doença. É assim que é o conceito? É. Por exemplo, pressão alta. Uma vez você tem pressão alta porque seu pai teve, porque seu avô teve. Então hoje você tem que controlar essa pressão alta tomando medicamento ou fazendo algum tratamento. Isso é conceito? É, mas esta nova ciência epigenética, revela que como suas escolhas interferem totalmente. Se você não quiser ter pressão alta, mesmo que você tenha toda a carga genética dos seus pais, você fica livre de pressão alta. Que bom, né? Bom demais. Eu vejo através dessa ciência epigenética que não é por acaso eu tenho que ficar doente. Não é porque meu pai teve, então eu também tenho que ter. Isso não é algo justo. Então, somente através da criação que nós vamos enxergar isto. Através da criação. Porque na evolução, que é tudo ao acaso, não existe esta solução. Então, essa opção de criação é algo que nós precisamos entender bem. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita na criação, a existência da vida. Jamais acredita na evolução, a sua existência. Então, vamos hoje entender esta criação à luz da Bíblia e à luz da ciência, só para exemplificar, só para esclarecer melhor, para um bom entendimento. Bom, eu sei que nós acreditamos na criação, mas esta criação que nós acreditamos talvez seja mais ao nível de evidenciar que todas as coisas foram criadas. Hoje eu vou mostrar só uma pequena parte da criação, o processo da criação talvez, mas hoje não vou ter tempo para mostrar a magnitude da criação. Espero que vocês tenham essa compreensão. Eu não entendo todas as coisas, sou muito limitado. Então, só vou mostrar aquela parte para entendimento da medicina genômica, relacionado com todas as doenças. Muito bom.
Deus criou células? Uhum. Pessoal, agora ainda não foi clicado melatonina para dormir. Então vamos abrir os olhos, bem arregalados. Não é só para japonês que fala, abre olho japonês. Japonês, coreano tem olho rasgado, tem que abrir mesmo. E vocês que têm olho de jabuticaba, olho de enorme, abre olho, abre olho. Vamos lá. Deus criou célula ao criar Adão e a mulher. E todos os animais e todas o reino vegetal. Ele criou células. Eu vou entrar diretamente assim. Quando criou a célula, será que a célula que Adão tinha, por exemplo, célula de coração de Adão, é a mesma célula de coração que eu tenho hoje? É? Se alguém não achar, porque está pensando que veio do macaco, né? Minha célula de coração veio do Adão e a sua mulher. Foi. Então, minha célula é idêntica à célula do Adão e a Eva. Pelo menos em termos de cromossomo, eu posso afirmar. Por que posso afirmar? Por causa disto. Quando então forma-se cromossomo no interior da célula, porque espermatozoide vai entrar dentro do óvulo e vai juntar 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo e forma agora 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. Aqui está mostrando pares. Uma parte é da mãe, outra parte é do pai. Quem que deu isso primeiramente? No primeiro lugar, foi Adão e Eva. Alguém veio de outra forma? Nós não? Outros pensam diferente? Tá bom. Então vamos lá em relação a estas células. Bom, eu vou mostrar uma célula desta forma. Aqui está uma célula. Entre muitas partes da célula, vamos focar a membrana plasmática da célula. Vai ser uma aula breve de biologia, mas vai ser bem simples e melhor. Não vai ter prova. Tá bom? Não vai ter prova. Bom, quando a gente mostra a membrana plasmática, estou mostrando todas as outras organelas da célula, porque eu quero saber agora qual é a constituição da membrana plasmática. Um exemplo, quando ampliar a membrana plasmática, eu vou fazer um zoom, vou olhar de detalhes a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática tem esta estrutura, dupla camada de gorduras, isto é, aqui tem duas camadas de gordura e intercalando essa camada está cheio de proteínas. Estas figuras aqui são proteínas e aqui a amarela é colesterol. Então, quando fala qual é a composição da membrana plasmática? Gordura, proteína e colesterol. Gordura é igual a proteína? Não é? Não mesmo? Colesterol igual a proteína? Não, né? Assim que a gente conheceu.
Vamos ver se é diferente. Eu vou fazer o zoom. Vou olhar como que constitui a gordura, como que constitui proteína, como que é o colesterol. Eu vou olhar de perto. Então vou fazer outro zoom, tá bom? Aqui é ao nível molecular. Eu vou olhar ao nível atômico, estrutura molecular com disposição atômica. Veja aqui. Por enquanto ainda não é, pouco de paciência. Aqui está a membrana plasmática esquematizada. Aqui parte de fora, parte de dentro. Dupla camada de gordura, intercalado pelo colesterol. Aqui não está mostrando proteína. Então eu vou ver o que é, por exemplo, colesterol. Daqui, colesterol, estrutura atômica de colesterol. Vamos olhar agora em termos de química orgânica. Aqui já se chama química orgânica, porque está olhando o quê? Estrutura atômica de moléculas que compõem a membrana plasmática. Veja, trazendo o nosso conhecimento do colegial, o que é isso? Aula de química? Hidrogênio, muito bom. H representa hidrogênio, O representa oxigênio, C representa carbono. Que bom! Alzheimer foi curado imediatamente, né? Muito bom. Então veja, aqui tem essa estrutura que você não acha outro tipo de elemento químico a não ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu vou fazer uma pergunta elementar. Mulher tem mais hormônio sexual feminino, que são estrogênio e progesterona. E homem tem mais testosterona. São 3 hormônios sexuais que nós conhecemos. Testosterona é igual ao estrogênio? Totalmente diferente, não é? Função diferente. Veja agora. Aqui tem estrutura atômica de moléculas de estrogênio e progesterona. Hidrogênio, oxigênio, carbono. Tem mais outro elemento? Não. Progesterona, oxigênio, hidrogênio e carbono. Tem algo mais? Não. Testosterona. Vamos comparar com estrogênio. Tem oxigênio, hidrogênio e carbono. Tem algo mais? Não tem. Então, ao nível de composição de testosterona e estrogênio, embora suas funções sejam tão diferentes, mas matéria-prima, como que isso fala? A matéria-prima que compõe estrogênio e testosterona são as mesmas. Estão entendendo? Ou estão boiando? Alguém falou, está boiando? Não, né? Muito bom, muito bom. Tendo carbono, hidrogênio e oxigênio, depende quanto carbono, quanto hidrogênio, quanto oxigênio e como que encaixa. Um é testosterona, outro é estrogênio, outro é colesterol. É interessante, né?
Hã? Muito interessante. Agora vamos ver um tipo de proteína. Aqui é uma molécula muito grande, tá? Mas vamos olhar que matéria-prima que constitui essa molécula enorme, que é uma proteína. Aquele que constitui proteína. Hidrogênio, oxigênio, carbono. Aí a gente vai procurando se tem mais alguma coisa. Opa, aqui tem N, que é nitrogênio. Fora disto, você não vai encontrar mais nenhum. Ah, aqui tem R. Esse R significa radical. Continuação dessa estrutura. Não é elemento químico. Continuação. Essa aqui, porque ainda continua bastante. Então, para compor uma proteína, eu preciso de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqui, uma criança, tá aí. Não sei se ele brinca hoje com Lego. Sabe o que é Lego? Sabe o que é Lego? Eu não tive esse período de brincar com Lego. Naquela época eu era pobre demais e não tinha. O que é Lego? Brinquedo que você encaixa. Sabe que tendo 4 peças diferentes, lógico, cada peça em número tem 100, 200 peças iguais, né? Mas a variedade só 4. Com isto, um dia eu posso encaixar e fazer uma casa? Posso. Não gostei daquela casa, vou desmontar tudo. Posso fazer um navio? Posso? Posso. Também desmonto tudo. Posso fazer um avião? Posso. Então, criar é o seguinte: tendo matéria-prima, no caso, por enquanto, é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Pode formar colesterol? Pode formar gordura? Pode formar carboidrato? Pode formar aminoácidos? Proteínas? Pode. Agora eu pergunto: carbono é igual a hidrogênio? Não é? Oxigênio é igual a nitrogênio? Não é? Eu vou mostrar que é igual. Vamos agora à aula de química. É igual. Sabe como que é igual um oxigênio e um carbono? É totalmente igual. Agora eu não tenho, em português ainda não tive oportunidade, mas eu vou apresentar um átomo para vocês. Um átomo, está aqui. Aqui está um átomo. Um átomo com seu núcleo. Átomo também tem núcleo, tá bom? É diferente de núcleo da célula, embora o nome seja igual. Dentro do núcleo de átomo tem o que mesmo? Prótons e nêutrons. Muito bom, então vamos ver aqui prótons e nêutrons. Átomo de carbono tem prótons, tem nêutrons. Átomo de nitrogênio tem nêutrons e prótons. O que muda entre carbono e nitrogênio? Número de prótons e número de nêutrons. Depende do número, um é hidrogênio, outro é hélio, outro é carbono. Por exemplo,
Se tiver 12 prótons e 12 nêutrons, como que chama? Carbono. Se tiver 6 prótons e 6 nêutrons, oxigênio. Enfim, todos os elementos químicos, a sua matéria-prima é igual. Sabia? Fala que sabia. Fala. Agora, será que próton é igual a nêutron? A gente acha que é diferente. Mas próton é igual a nêutron, aquela matéria que constitui. Aqui é nêutron, bola amarela, representa nêutron. Rosa, próton. Sabe o que constitui próton e nêutron? Tal de quark. Quark. Q-U-A-R-K. Quark. Depende de como fica esses quarks, um torna nêutron que não tem carga nenhuma, carga neutra. Também dependendo de 3 quarks, como que fica a sua posição, de repente aparece carga positiva, então é próton. Cientistas dividiram esses quarks e eles chegaram supostamente a uma resposta. Diz que tem partícula de Higgs. Agora já é ao nível de física. Então você está vendo biologia mudando para química orgânica, está mudando para química, depois está indo para física. Só com uma coisa a gente tem essa variedade de ciência. Então eu vejo o seguinte: qual é a criação? Se quark for menor partícula que existe hoje, Deus precisa criar só o quê? Quark. E ele ajunta. Forma nêutron, forma próton. E depois ele ajunta. Eu quero que esse tenha só um próton e só um nêutron. E vai ter um elétron. Então isso chama-se hidrogênio. Se colocar 6 prótons e 6 nêutrons, vai ter oxigênio. E assim por diante, criou quantos elementos químicos? 108 para lá. Criou. E pegando 4 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ele foi encaixando, então, ele cria o quê? Água, cria colesterol, proteína, gordura, aí ele forma o quê? Célula. Aquele que é básico para a célula, que é DNA. Isso eu faço questão de mostrar, esse DNA. Por exemplo, DNA, está aqui. Nós vimos DNA desta forma. Aqui está a molécula de DNA. O que é DNA? É duplo filamento mais estas letras que se chama base. Por exemplo, aqui nós temos 4 tipos de base. Base A, que se chama adenina, base T, timina, base G, guanina, base C, citosina. Agora eu quero ver a estrutura atômica dessas bases. Fica assim, estrutura atômica dessas bases. Veja aqui, adenina. Lá atrás não enxerga, né? Enxerga a estrutura atômica? Não? Então a gente amplia. Enxerga? Muito bom.
adenina, qual é? Hidrogênio, carbono, nitrogênio, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Não tem outra. O que é timina? Também oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio. Não existe mais outro elemento. Citosina, você pode procurar. Fora de 4 elementos básicos, não tem outro. Guanina é a mesma coisa. Tendo carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, então cria 4 tipos de DNAs. Tá bom. Agora, para fazer isso, veja o que precisa. Então, para criar, eu vejo, tem que ter a ideia, como que vai fazer tal de guanina? Então tem que ter essa ideia. Vai fazer essa ligação hidrogênio com carbono, depois nitrogênio. Tem que ter esse planejamento ou essa criatividade. Tem que ter. Então, primeira condição para ser criador, tem que ter ideia ou planejamento. Outra, tem que ter a força para ajuntar estes elementos. Tem que ter força. Tem que ter a vontade para fazer. E por último, tem que ter a liberdade para fazer. Você tem ideia, você tem força para fazer, tem vontade, mas se não tem liberdade, você não faz. Então, Criador tem essas 4 propriedades: ideia, força, vontade e liberdade para fazer. Tendo isto, cria tudo. Tudo. Estão entendendo ou estão boiando? Dá um sorriso então, gente. Vocês estão muito feios, com um semblante meio assim. Sorria um pouco. Concentrado, sorrindo. Concentra sorrindo. Uau, é assim mesmo, que bom, que bom. Então vocês entenderam. Tendo quark, criando quark, cria próton, nêutron. Tendo prótons e nêutrons, cria todos os elementos químicos. Tendo 4 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, pode criar colesterol, proteína, todas as bases, todo o DNA, todo o cromossomo, toda a célula. Pode? Pode. Muito bom. Agora que entendemos parte científica, sim, vamos para a Bíblia. Porque o único livro que relata que Deus criou é Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, tem que lembrar isto. Porque se não lembrar disto, vai entender a criação de uma forma mística, de uma forma mágica. Mas Deus é criador, portanto, Ele é maior cientista. A criação dele é puramente ciência. Não existe mágica, não existe coisa mística. Só que nós temos esse conceito, acredito que é religioso, pensando que a criação divina não é tão científica, mas é mágica. Por causa disto, nós falamos, acredito que é por causa disto. Se não for, me perdoe. A gente espera por milagre. Milagre de Deus. Qual que é milagre de Deus que a gente espera? Por exemplo, todo milagre que Cristo fez
enquanto ele esteve aqui na terra, nós falamos milagre. Ou falamos que foi um processo científico? Então, processo científico é diferente de milagre ou é igual? Hã? Deve ser igual. E hoje acontece esse processo científico da criação para manter a célula? Acontece? Então, hoje acontece o milagre também. Deus é igual, seja na época que Cristo veio aqui ou veio hoje. Que vem hoje conosco, não vem ou não? Sim. E com esse raciocínio vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1 é capítulo que relata a criação. Então, Gênesis 1 nos mostra como Deus criou todas as coisas. Versículo 20. Alguém por acaso precisa de Bíblia que não trouxe? Então eu vou mostrar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Dá para enxergar lá de trás? Tá. Está escrito assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Eu pergunto, qual foi o método que Deus usou para criar todos os animais neste dia? Oi? Sim, qual foi o método que Deus usou para criar as aves, os animais do marinho? Oi? Palavra. Como que você chegou a essa conclusão? Pela palavra. Hã? Porque está escrito lá, disse também Deus. Eu não quero que vocês tragam o conceito formado anteriormente. A pessoa me ensinou que foi pela palavra. Não, vamos analisar, examinar a Bíblia. Está escrito o quê? Versículo 20. Disse também Deus. Quando Deus diz, o que sai? Palavra. Palavra. Eu espero que vocês entendam disto. De acordo? De acordo. Porque agora que próximo que vocês têm que tirar todo o preconceito. Versículo 26. Também disse Deus. Lembre bem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. De novo, qual foi o método que Deus usou para criar homem e mulher? Tem gente que está fazendo assim. Tem pessoas que respondeu pela palavra. Qual foi?
Foi pela palavra ou foi pela mão? Tem gente que está fazendo. Segundo o relato bíblico de versículo 26 e 27, nós só podemos concluir uma coisa: foi pela palavra. Não dá nenhuma ideia de que Deus criou com a mão. Porque está escrito, versículo 26, também disse Deus. O que Deus fez? Disse. Saiu a palavra, mesmo formato de versículo 20. Disse também Deus. Versículo 26, também disse Deus. Então saiu a palavra. E depois, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E algumas pessoas colocam, façamos, quer dizer, ele fez. Então usou o quê? A mão. Pode pensar. Mas eu já consigo enxergar outra coisa. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, ele está expressando a vontade. É ou não é? Vamos fazer. De que jeito? Vamos fazer à vontade. Ideia, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui não dá para concluir que foi com a mão. Não dá. Mas não digo. Dá para concluir suficiente que foi pela palavra. Agora, quando nós formos para Salmos, capítulo 33, versículos 6 e 9, vamos ter esta confirmação. Salmos, capítulo 33, versículos 6 e 9. Só porque eu estou mostrando aqui, não estão procurando a sua Bíblia? Por favor, procure na sua Bíblia e verifique. Os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aqui nós vamos incluir o homem ou vamos excluir? Nesse tudo, inclui homem ou exclui homem? Inclui. Então, homem foi feito pela palavra ou pela ordem. De acordo? Não? Bom, estou estudando o capítulo 1, que relata sobre a criação e Salmos. Vamos para capítulo 2, porque capítulo 2 parece que nos oferece alguma dúvida. Então vamos lá, capítulo 2. Porque Bíblia não pode contradizer jamais, né? Então, capítulo 2, versículo 7. Muito bom. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Veja, o que está escrito no capítulo 2, versículo 7? Então, formou
o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui diz que Deus fez com a mão. Fala. Fala que fez com a mão? Não. A gente que coloca essa ideia, já que ele formou ao homem do pó da terra, então deve ter usado a mão. Tá, eu vou concordar no primeiro instante. Então eu vou fazer pergunta. O homem formado do pó da terra, antes de soprar o fôlego de vida, qual era seu estado? Pó, sim, pó. Pó espalhado aqui no chão, ou como que foi formado esse pó? Formou o homem. Então o homem existia? Espera aí. Vamos ler de novo. Aqui acho que a gente está tendo uma pequena confusão. Vamos ler de novo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Existe homem agora? Existe homem, porque foi formado do pó da terra. Ainda não entrou o fôlego de vida. Não entrou fôlego de vida. Mas homem existe? Existe. Qual é o estado desse homem? Inanimado. Muito bom. De que jeito inanimado? Tinha cabelo, tinha sobrancelha, tinha olho, tinha tudo? Ou é boneco de barro? Boneco de pó? Sabe por que a gente quando coloca formar o homem do pó da terra, a gente imagina assim, eu imaginava assim, mesmo que eu tenha nascido no lar adventista, sempre fui ensinado dentro da Bíblia, mas eu imaginava o seguinte, ao ler isto, Deus formou ao homem do pó da terra, então quem sabe misturou com um pouquinho de água e formou, como a gente fazia na Coreia do Sul, durante o inverno, homem de neve. Pega a neve e ajunta, então faz homem de neve, a gente desenha olho e faz um monte de coisa, a gente fala, homem de neve. E um dia fui soprar. Meu sopro não valeu nada, só derreteu a neve. Agora, eu pensava assim, Deus deve ter formado ao homem do pó da terra, então formou, esse homem que foi formado é boneco de barro. E nesse boneco de barro, então soprou o fôlego de vida, e daí o que aconteceu? O barro, boneco, tchum! Agora olha, mexe, coração palpita, respira, sangue circula. Uau! Se for assim, isso é mágica. Mágica. Só que a gente confunde. Isso que é poder de Deus. Então, poder de Deus que a gente espera é uma forma mágica. Tampam. Sabe que às vezes nós oramos assim. Eu orei muito assim. Quando meu cunhado ficou com câncer de testículo aos 18 anos, e aos 22 anos ele veio a falecer, então eu orei muito para que Deus curasse meu cunhado. Eu orei muito. Não veio a resposta o que eu queria. Ele veio a falecer.
Fiquei desapontado. Mas cadê a resposta da minha oração? Diz que Deus atende toda a oração e a resposta que eu queria, cadê? Fiquei por algum tempo confuso e assim fui estudar a Bíblia de novo. Agora eu sei que minha oração foi respondida. Hoje eu tenho plena certeza e o entendimento. Minha oração foi respondida. Bom, então, hoje eu compreendo isto. Aquele homem foi criado por Deus, não é boneco de barro, não é. Mas, como sua palavra é o poder, quando Jesus falou para o vento parou, então sua palavra tem poder. Então, para nós que não temos esse tipo de poder, minha palavra não tem poder nenhum. Principalmente quando eu falo para minha mulher, ela simplesmente não tem poder nenhum. Só chegar em casa que minha palavra não tem poder nenhum. Aí eu peço para ela, ô benzinho, faz alguma comida coreana para mim. E aí, se vira. Não tem poder nenhum. Mas filhos não precisam pedir coisa nenhuma, ela já faz tudo. Em casa eu fico de escanteio. É normal? Bom, então as mulheres precisam entender a criação para ver. Tem que entender a criação. Não, mas isso é normal da criação. Isso é normal da criação. Né? Bom, então, Deus com a sua palavra, que é poder, e tem ideia, como fazer este homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tinha toda essa ideia, porque Ele é sim, Ele é Criador, mas como que chama nome dele? Nome do Criador? Jeová. Infelizmente, aí está traduzido como Senhor de letras maiúsculas, mas é uma tradução equivocada. Na língua original é Jeová, com a pronúncia nossa hoje. Aqui está a língua original, hebraico. Pronúncia mais aproximada de nome do nosso Deus é Yahuwah. Aqui nós pronunciamos então Jeová. Significado do nome Jeová: eu sou o que sou. Este Deus que tem vida em si mesmo, Ele tem ideia, tem poder. Seu poder está na sua palavra. E Ele tinha vontade tremenda para criar. Bíblia fala que Ele teve vontade para criar? Sim, eu achei recentemente esse versículo. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Então, no versículo 10, nós vemos esta presença. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Apóstolo João está vendo na visão o trono de Deus no céu. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando:
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus nos criou com uma tremenda vontade. Tremenda vontade. Depois que entendi disto, ainda tenho muita coisa para entender desse versículo, eu comecei a tomar uma atitude. Já passou um pouco mais meramente, não digo meramente, Deus é meu Criador. Eu vejo que a minha existência é única exclusivamente pela sua palavra, pela sua vontade. Então, quando eu ouço que Jesus me ensinou, assim que você deve orar, Pai nosso que está nos céus. Depois, santificado seja o seu nome e venha o teu reino, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Hoje eu não posso falar isto de pé. Simplesmente eu devo prostrar. Por quê? Os 24 anciãos faziam o quê? Prostrar-se-ão. Toda nossa oração, eu vejo que deve ser prostrado ao falar com Ele. Porque a vontade dEle é uma forma tremenda e que eu existo. Se alguém quiser aprofundar um pouquinho nesse assunto, estude no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 32. Qual deve ser a posição adequada para orar? A senhora Ellen G. White fala muito bem, descreve muito detalhadamente qual deve ser a posição apropriada, adequada para orar. Mas aqui nesse verso eu entendi. 24 anciãos vão prostrar. E todos nós vamos prostrar. Para poder dizer o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Bom, Deus teve vontade. E Ele tem liberdade para fazer? Há alguém que pode impedir? Não. Então, pela palavra, Ele começou a dizer o quê? Que venha um filho à minha imagem, à nossa imagem, à nossa semelhança. Veio quem? Adão. E capítulo 2, versículo 7, detalha esse processo. Ele criando com sua palavra todas as células, todos os órgãos. Então ele criou perfeitamente um ser à sua imagem, à sua semelhança. Mas estas células que ele criou estavam funcionando? Ainda não funcionou, mas toda a estrutura perfeita acabou de ser criada? Sim. O homem foi criado perfeitamente, mas nenhuma célula ainda entrou em ação. Para que todas as células começassem a funcionar,
então precisou de o seu fôlego de vida. Ele soprou. E começou todas as células funcionarem. É um processo científico, meus queridos. É um processo científico. Lembra de sapo? Sapo de ontem? Cadê? Lá, no inverno. Vai ser lá em dezembro, em janeiro vai ter esse sapo, lá no hemisfério norte. Provavelmente no hemisfério sul, lá na Argentina, para lá também deve acontecer. Então, Deus vendo que neste inverno tão rigoroso, esse sapo não está em condição adequada de funcionar, todas as suas células, o que Deus fez? Simplesmente removeu o seu fôlego de vida. Então, sapo totalmente congelado, nenhuma célula funcionante, mas toda a estrutura celular é preservada pelo seu poder, pela sua palavra. E quando chegou, então, uma condição adequada, porque a água pode circular, sangue pode circular, mesmo que seja sangue frio. Então Deus novamente introduziu o quê? O seu fôlego de vida, então células começam a funcionar. Se pensar assim, não é coisa simples? Sapo congelado? É ou não é, gente? É muito simples. Muito simples. Existe algum mistério quando a gente entende que tem um Deus com tanta vontade, quer manter toda a sua criação? Coisa mais simples, gente. Mas quando não aceita esse Criador, esse Deus, Jeová, então toda a complexidade, suposições, hipóteses. Eu vou provar na Bíblia que se a gente tiver esse conceito antigo que eu tive, se Deus fez um boneco de barro, o homem interpretar versículo 7 de Gênesis capítulo 2, como um boneco de barro, nós encontramos um tremendo problema no versículo 19, o mesmo capítulo. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, Jeová Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Nesse versículo afirma que Deus formou os animais da terra e do ar, dos céus, da terra. Então Deus fez um boneco de barro de cachorro, gato, urubu, pardal. Fez? Isso nós não aceitamos. Não é mesmo? Então, versículo 7 também deve ter coerência de interpretação quando interpreta a palavra formar. Para nós, que somos limitados, para formar alguma coisa precisa de mão. Mas para Deus que tem todo o poder na sua palavra, só precisa falar. Dá para entender a diferença da nossa limitação e um poder ilimitado do nosso Deus? Dá para entender? Mas,
salmistas e profetas, Isaías, por exemplo, eles falam que a mão de Deus nos formou também. Então, como entender isto? Por exemplo, Salmo 119, versículo 73. Então, salmista Davi, ele refere o seguinte, Salmos 119, versículo 73. Veja versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Está escrito? Não tem como confundir. As tuas mãos me fizeram. Deus usou a mão para fazer? Como que eu entendo então? Do ponto de vista de Davi, referência agora é Davi, o homem. Referência agora eu. Então, como eu não tenho poder na minha palavra, então eu preciso usar a mão para fazer. Então, quando a referência for ser humano, é adequado expressar que as tuas mãos me fizeram? É adequado. Agora, referência for Deus, tem que ser a mão? Não, só pela palavra. É a mesma coisa, assim, o presidente Dilma está aqui fazendo uma palestra, e no meio da palestra ficou com a sede. E daí o secretário está sentado aqui, então fala, emite palavra. Por favor, traga um copo de água. Acabou de falar. O que o secretário vai fazer? Para quem tem autoridade, a palavra é ação? É o poder? É ou não é? É o poder. Ai de não trazer água. Só que isso não funciona na minha casa. Não funciona. Sabe por que não funciona? Porque ela conhece quem é o marido. Porque esse marido que ela tem, não manda, mesmo que tenha autoridade. Mas quem tem autoridade, na realidade, serve. Bom, outro momento vamos comentar isto. Para entender isto, então venha em todas as palestras. Porque se não vier, não vão entender. Todos que têm autoridade, então, sua função de ter poder e autoridade é servir. Quem é que entendeu isso? Essa é maravilha, essa é verdade. Um pagão na época de Jesus entendeu isto, por ele ter autoridade. O centurião romano, esse centurião romano que morava em Cafarnaum, e ele tinha um servo, só que estava doente. Então esse centurião que tinha muita simpatia com o judaísmo, porque ele viu que Deus que esses judeus servem, acreditam, adoram, é muito superior a Deus deles. E daí, ele também ouviu dizer que veio um filho de Deus, Jesus, e fazia muitos milagres. Então pediu para os anciãos da igreja, sinagoga de Cafarnaum, por favor, vai lá, convida esse Jesus para curar
meu servo. E aí, anciãos de Cafarnaum, como esse centurião romano construiu sinagoga, era muito favorável, e foram ter com Jesus e convidou. Jesus, por favor, ele está convidando para curar o seu servo. E Jesus respondeu, tá bom, eu vou lá. E quando quase aproximando a casa dele, então o centurião romano vem, aí fala, eu não sou digno de receber a sua presença na minha casa. Eu estou entendendo o seguinte, eu tenho autoridade, eu estou também sob a autoridade. Quando eu digo para meu subordinado, vá para lá, o que faz? Vai. Vem para cá. Vem. Faça isto. Faz. Eu vejo que você é criador. Somente fale, meu servo será curado. Jesus ficou muito feliz ao ver pelo menos um na face da terra, na época dele, que entendeu quem ele é. Ficou maravilhado, um pagão entender quem era Criador. O que Jesus falou? O que Jesus falou? Não, você está totalmente por fora. Eu tenho que ir lá, tenho que tocar, eu tenho que examinar, tenho que esticar, e assim que eu vou curar. Foi assim? O que Jesus fez? Olha, da forma que você está entendendo, vai ser feito. Vá. Quando então esse romano voltou para servo, né? Porque naquele momento que Jesus proferiu, o que estava acontecendo com o servo? Opa, o negócio está diferente. Estou mexendo, o vigor, energia, uau! E centurião romano vem correndo para verificar o que Jesus falou. E quando chegou, você está curado, não está? Eu estou, não sei o que aconteceu. Entrou algo, olha, meu vigor totalmente regenerado. Eu estou curado. Pois é. Aquele Jesus é seu Deus, seu Criador. É Ele que curou. Esse servo precisou fazer alguma coisa? Precisou? Para ser curado? Hoje, o processo que Jesus oferece para curar é igual. Não mudou nada. Porque Deus nunca pode mudar. É igual. Embora nós tenhamos muito raciocínio, muito pensamento, de que eu devo fazer para ser curado? Isso é raciocínio nosso, porque o inimigo introduziu através do seu conceito de evolução, você tem que fazer alguma coisa para ser curado. Tem que fazer. Mas nosso Deus continua dizendo, seus pecados estão perdoados e você está curado. A cura que Jesus nos oferece é pela aceitação, pela fé. Uma vez que nós aceitamos o perdão completo que Jesus nos oferece, o que provoca a doença? Segundo o conceito criacionista, segundo o pensamento de Deus,
o que provoca a doença é o pecado. Doença é resultado do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então, doença é todos os fenômenos de morte que está acontecendo dentro da célula. Isso é doença. Qual é a vontade de Deus? Remover toda a força que provoca os fenômenos de morte, que é o pecado. Ele quer remover. E a senhora Ellen G. White, então, completa esse raciocínio. Vamos olhar aqui, conceito que a senhora Ellen G. White apresenta sobre a doença. No livro Testemunho Seleto, volume 2, página 143. Satanás é o causador da doença. Se Satanás é causador da doença, como está mostrando aqui, única forma de experimentar a cura é destruir toda influência de Satanás. Somente quem que pode fazer? Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Claramente, Jesus veio aqui na terra, tomando a forma de ser humano. Ele destruiu o poder da morte, a saber, o diabo. E nos libertou da escravidão, do medo, o pavor da morte. Então ele diz, seus pecados estão perdoados. Então experimentar perdão dos pecados é primeiro passo para desfrutar um bom funcionamento da célula. Agora estão entendendo o processo científico de cura? O pecado que é uma energia, ódio, raiva, preocupação exagerada, porque não consegue confiar, depositar toda a confiança em Cristo. Então todo esse pensamento que o inimigo introduz, que enganado eu fiz essa escolha, por isso que com estresse radical livre destrói todas as células e vem a doença, o que Cristo nos oferece. Você é meu filho, eu que te criei, tem de bom ânimo. Minha paz esteja com você. Não temas, eu estou contigo em todos os dias, até a consumação do século. Lembre disto. Eu sou Criador. Eu te amo. Quando a gente aceita a palavra de Cristo, começa a reinar a paz. Endorfina, serotonina, melatonina, dopamina, tudo que faz para funcionar bem, todas as nossas células vão ser produzidos. Então, muito obrigado. Todo o bom funcionamento é por causa de palavra de Deus. Para finalizar, eu quero mostrar mais algumas figuras, mas eu já estou terminando. Para terminar, então, sobre a criação, a senhora Ellen G. White foi inspirada para dizer sobre a criação, e desta forma ela expressou. Fiquei muito feliz ao entender, ao descobrir esta parte. Está registrada esta citação no livro A Ciência de Bom Viver, página 415, e também
Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 264. Aqui ela diz: na criação do homem foi manifesta a intervenção de um Deus pessoal. Ao fazer Deus o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então, um Deus pessoal que tem vida em si mesmo, Jeová, soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Todas as partes do organismo humano entraram em ação. Antes de soprar o fôlego de vida, todas as partes já existiam? Já. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as percepções da mente, todos começaram a funcionar. E todos ficaram sujeitos a uma lei. Todas as células ficaram sujeitas a uma lei. O homem tornou-se alma vivente. Por meio de Jesus Cristo, a palavra, um Deus pessoal criou o homem e dotou-o de inteligência e vigor. Nossa matéria não estava escondida dele quando fomos feitos misteriosamente. Seus olhos Seus olhos viram a nossa matéria, se bem que imperfeita, e no seu livro todos os nossos membros estavam escritos, quando ainda nenhum deles havia. Salmo 139. Então veja, agora nosso enfoque vai para essa parte. Todos começaram a funcionar e ao mesmo tempo agora todos ficaram sujeitos a uma lei. Quando nós, com vontade livre, não nos sujeitarmos a esta lei, como que chama isto? Quando não sujeita a lei que Deus estabeleceu, como que chama isto? Como? Não obedecer ou transgredir é pecado. Será que depois que acabou de criar, ele deu Coca-Cola? Água colorida? Depois que acabou de criar, ele deu pão branco, arroz branco? Sorria, gente. Não vamos. É bom que Ele nos perdoou. Não importa quanto tempo eu comi arroz branco, ignorando a vontade dEle, a lei que Ele estabeleceu. Não importa quanto tempo eu tomei água colorida, não importa. Ele diz: teus pecados estão perdoados. Agora que você está curado, agora que você está totalmente restaurado, para que não venha outra coisa pior, não peques mais. Ele diz: eu vou pôr as minhas leis no seu coração. Eu vou tirar o seu coração de pedra e eu vou dar um novo coração. Coração de carne. Eu vou dar meu espírito para que capacite para você poder observar as minhas leis. É o convite do nosso Deus tão bondoso, que com tanta vontade nos criou
e quer ficar conosco para sempre. Que Deus seja louvado. Que nós experimentemos a cura que vem do nosso Criador gratuitamente. Que nós não precisamos fazer nada. Mas que a partir de agora, entendendo que fomos criados de uma forma magnífica, com sua vontade, com seu poder, e Ele quer que nós estejamos com Ele, então, aceitando o Espírito Santo que Ele nos dá tão bondosamente, para que então tenhamos esta vontade de fazer a sua vontade, através de guardando toda aquela lei que Ele estabeleceu ao criar. Então, a partir daí, comer arroz integral é um privilégio. Eu não vou comer arroz integral para ter saúde. Saúde Ele já me restabeleceu. Então eu vou desfrutar o arroz integral. Não é bom demais? Deus quer nos dar tudo de bom. Eu não preciso fazer nada, simplesmente reagir tudo de bom que Ele me concedeu. Onde que é melhor? No ar puro ou cheio de poluição? Minhas células sentem melhor quando eu estou no ar puro. Por exemplo, lá na Bahia. Lá no meio do mato, na Bahia, eu vou estabelecer a minha casa. Já decidi. Porque lá é bom demais. Por enquanto eu estou lá em Vila Mariana, em São Paulo. Lá eu não consigo desfrutar. Minhas células não ficam felizes quando respiro todo aquele ar cheio de poluição. Quando é que é melhor você está com a sede, tomar a água pura que Deus oferece ou água colorida? Minhas células vibram quando entra água pura. Por isso que eu escolho água pura. Nosso Deus é bom. Que Deus os abençoe e tenhamos esta bênção. Que cada momento desfrutemos ao máximo todas as bênçãos que Ele nos oferece. Amém. Agora vamos entoar este grande Deus, que para nós não tem tamanho para mensurar. Quão grande és Tu, quão grande és Tu.